Olá, queridos, é com muita alegria e com muita reverência que nós entramos na sua casa. Eu agradeço a oportunidade de, mesmo nesse tempo, com todas as restrições, com todos os distanciamentos, nós ainda termos meios de frequentar a sua casa, de estar perto de você. Lembre-se que nesse tempo, por mais necessário que seja, que por enquanto nós estejamos distantes fisicamente, o coração continua próximo. Por isso, com muita alegria e com muita licença, hoje eu entro na sua casa para trazer uma mensagem de Deus diretamente para o seu coração. Nós temos conversado nas quartas-feiras sobre transformação, sobre pessoas e atitudes que transformam a nossa vida. E nesses tempos eu tenho parado para lembrar da vida de pessoas cuja vida está registrada nas Escrituras. Mas foram pessoas que passaram por um processo, por um período de transformação. Passaram por períodos de crise, passaram por períodos de distanciamento do Senhor, passaram por períodos de silêncio do Senhor, mas mesmo assim prosperaram, mesmo assim perseveraram na fé e dessa maneira conseguiram alcançar de novo uma conexão com o Senhor, conseguiram voltar a ouvir o Senhor, conseguiram mover a mão de Deus em seu favor. É nessa ideia que nós caminhamos, então, percebendo a vida de pessoas. A Bíblia ela traz exatamente isso, o relato da vida de pessoas, e nós, então, depuramos, a partir disso, as lições para o nosso coração. Por isso que é tão importante nós mantermos relacionamentos, porque nós aprendemos não apenas com os personagens bíblicos, mas também com o nosso irmão de célula, com nossos pastores, com os nossos líderes de célula, com os nossos amigos de caminhada e com as pessoas que nós discipulamos também. É nesse relacionamento saudável e num relacionamento virtuoso que nós vamos dia a dia conhecendo e progredindo em conhecer o Senhor. Mas para trazer de um modo mais palpável a vida de alguém, eu, quando me foi solicitado que trouxesse a mensagem de hoje, eu orei e preciso confessar para vocês, estava pensando em trazer uma mensagem sobre a vida de Davi. Mas aí eu lembrei de um outro rei. O Senhor moveu meu coração para falar hoje de um outro rei, tão rei quanto Davi, não foi tão famoso, mas foi alguém que inclusive se inspirou em Davi. Hoje nós vamos conversar sobre o rei Josias, um rei que passou por um período bem interessante, por um período de transformação, e o Senhor moveu o coração da nação e moveu o próprio coração. A Bíblia conta que o coração de Deus se moveu, então, em função dos atos de Josias. Por isso, eu queria te convidar a conhecer um pouco mais desse rei, que foi um rei bastante inclinado para as coisas do Senhor. Mas antes disso, eu queria orar, para que nós cheguemos diante das Escrituras com toda a reverência que ela merece. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor se revelou a nós por meio da vida de pessoas como a que veremos hoje, como pela vida do rei Josias. Que nós possamos ser também um testemunho vivo e que o Senhor possa encontrar em nós um coração carente da sua presença, que nós possamos ser completos, transformados pelo Espírito e que nós possamos compreender, através da vida desse homem, do rei Josias, que nós possamos compreender preciosas lições para a nossa vida. Abençoa-nos de tal modo que nossa mente e o nosso coração, nesse instante, esteja voltado para o Teu querer, para aquilo que o Senhor tem separado para nos ensinar, para aquilo que o Senhor tem preparado para conhecermos ainda mais do Senhor e desse Teu servo que serviu e reinou sobre a sua nação e que cuidou do seu povo. Faz com que a lição do rei Josias possa penetrar no nosso coração e nos motivar a te buscar ainda mais. É o que nós pedimos, desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Josias talvez não seja, então,
um rei tão conhecido, mas tem a sua história gravada. E a sua história está gravada em mais de um livro da Bíblia. Legal, né? Então, ele é citado em 4 livros da Bíblia. Ele está citado em Reis, e aí não é novidade nenhuma, né? Um rei sendo citado em Reis, né? Mas ele está lá em 2 Reis, capítulos 22 e 23. Também está citado em 2 Crônicas, porque 2 Crônicas nós sabemos que, com outra visão, é o mesmo texto, né? É o mesmo período de tempo dos livros de Reis. Então, ele está em 2 Crônicas, dessa vez nos capítulos 34 e 35. Mas ele também é citado no livro de Jeremias, o seu reinado é citado no livro de Jeremias e de Sofonias. Jeremias e Sofonias, 2 profetas, eram contemporâneos, viveram no mesmo tempo. E viveram no tempo justamente do rei Josias. Então, há 4 livros que fazem referência a esse rei. Ele foi um rei que reinou para o seu tempo por um período bastante significativo e começa o seu reinado num momento muito interessante. Ele tinha apenas 8 anos de idade. E tem alguns fatos muito curiosos sobre o rei Josias. O primeiro deles é que ele, justamente com 8 anos, ele começa a reinar. Né? Então, bastante jovem. E ele tinha uma vida condizente ao Senhor. A Bíblia fala que ele não se desviava nem para a direita, nem para a esquerda. Era um homem bastante centrado, apesar da juventude. Com 16 anos, ou seja, com 8 anos de rei, ele resolveu buscar a Deus. E aí é muito interessante, porque as Escrituras contam, tanto em Crônicas quanto em Reis, que ele resolveu buscar o Deus de Davi. Ou seja, Davi, que já tinha falecido, mas Davi deixou uma boa marca no coração e na mente de Josias, e aí Josias, e na canção popular, né, no conhecimento popular, e então Josias resolve conhecer novamente o Deus de Davi. Nós precisamos lembrar também, para poder entendermos perfeitamente o texto, é que Josias foi rei posterior ao exílio babilônico. Então, o reino estava todo contaminado do entendimento, da religiosidade, né, e de toda a prática religiosa que eles haviam recebido na Babilônia. E que o povo tinha se contaminado na Babilônia. Então era natural nesse tempo haver nas cidades de Israel templos dos deuses babilônicos, e monumentos e estátuas lembrando os deuses babilônicos. Por isso, com 20 anos de idade, e já com 12 anos de reinado, Josias, então, promove um processo de santidade do reino, removendo todos os outros sacerdotes. Para você ter uma ideia, havia tanta mistura entre a religiosidade babilônica e os mandamentos do Senhor, que os sacerdotes dos deuses babilônicos prestavam os seus serviços religiosos dentro do templo, aquele mesmo templo que Salomão tinha construído. Ou seja, claramente profanando o templo, né? Trazendo deuses estranhos, fogo estranho para o altar do Senhor. E aí, então, com 26 anos, quando já tinha 18 anos de rei, é que Josias, então, leva uma oferta e aí para o templo, para a restauração do templo, e aí, então, é encontrado o livro da lei e é trazido a ele. Se você não entendeu ainda as marcas de tempo, eu queria te demonstrar de um modo mais claro. Josias se torna rei com 8 anos. E durante 8 anos ele reina fazendo coisas boas, né? Mas seria o que um homem normal, um homem bom normal, qualquer um faria. E ele passa então 8 anos sem conhecer o Senhor. Após 8 anos de convivência como rei, é que o seu coração se inclina. E aí então ele começa a buscar a Deus, e só depois de 4 anos é que ele começa um processo de santidade. Isso fala muito ao nosso coração.
especialmente nesse tempo que vivemos hoje, em que tudo é rápido, em que tudo é descartável, em que tudo é para agora, em que você manda uma mensagem, se a pessoa não viu a mensagem, você logo em seguida manda um áudio, e se em 2 minutos ela não viu o áudio, você liga para a pessoa, em que no instante que o seu telefone toca, você precisa atender, em que não temos mais paciência para nada. Você pede algo, agora tem que ser por entrega, né? Você pede um lanche por entrega. O aplicativo fala que vai demorar 30 minutos para chegar na sua casa. Deu 25 minutos, você já está lá no portão, ansioso, batendo o pé e dizendo, mas o que está acontecendo que está atrasando o meu lanche? Num tempo em que nós não temos mais paciência para esperar as coisas acontecer, que nós não temos mais paciência para as coisas correrem no seu curso natural, para a natureza ter o seu curso natural, nós vemos que o rei, durante 4 anos, durante 8 anos, reinou sem conhecer a Deus. Depois, durante 4 anos, ele buscando a Deus sem uma resposta. E aí, então, com 12 anos, ele promove essa limpeza social, essa limpeza cultural. E aí, então, só depois de passados, então, esses 4 anos de busca do Senhor, foram necessários mais 6 anos para que ele levantasse uma oferta e então conhecesse o Senhor. Ao todo, do dia em que Josias resolveu buscar o Deus de Davi e o dia em que ele finalmente tem acesso pela primeira vez às Escrituras Sagradas, passam-se 10 anos. Foram 10 anos em que Josias caminhou sem ver uma resposta. Mas ia ainda assim trabalhando e buscando o Senhor. Josias enfrentava desafios que nós provavelmente não enfrentaremos, porque são desafios típicos de um rei daquele tempo. Mas são desafios que, quando nós olhamos nos princípios e na essência, nós podemos aplicar na nossa vida. O primeiro deles é que Josias estava em um ambiente que não lhe era favorável. Era muito mais fácil ele manter aquele povo, cada um crendo no que quisesse, cada um servindo ao Deus que quisesse, sem promover limpeza, sem promover santidade. Era muito mais fácil porque, naturalmente, os outros sacerdotes iam se levantar, os sacerdotes do Senhor já estavam apagados e já estavam acostumados com aquela situação, e o ambiente para ele exercer a sua fé mesmo já não lhe era favorável, né? Por que você quer um Deus só se cada um pode ter o seu Deus? Ou como tem hoje, por que uma verdade se cada um tem a sua verdade? Consegue ver como é o mesmo desafio? Um outro desafio que Josias enfrentava é que os costumes não condiziam com os costumes do Senhor, e aí você não precisa muito mais, não precisa olhar muito para a sociedade de hoje para você ver o quanto atitudes que até podem ser consideradas legais, né, no sentido de que não ferem a lei, mas são atitudes que não agradam o coração de Deus. É cada um querendo o seu, é cada um pensando no próprio umbigo, é cada um pensando nas próprias vontades. É muito fácil você encontrar pessoas pedindo oração, mas como é difícil encontrar pessoas que estão dispostas a orar pelos outros. É muito fácil você encontrar pessoas que se achegam buscando uma solução para o seu problema, mas como é difícil encontrar pessoas que estão dispostas a dar a sua vida para ajudar os outros. É muito fácil encontrar hoje pessoas que, aqueles que podem ficar em casa, pregam que ninguém deve sair. Ou aqueles que precisam que saiam, pregam que ninguém pode ficar em casa. Não estou dizendo qual é certo, qual é errado. Estamos em um tempo difícil. Mas é cada um pensando só em si. É uma sociedade em que qualquer espiritualidade é bem-vinda. E como nós vemos isso hoje, vemos hoje um sincretismo. Então tem pessoas aí que se colocam como pastores, mas que não sabem nem se determinado texto está no Velho ou no Novo Testamento. Pessoas que tudo pode, tudo é certo, se é de Deus, bem-vindo seja, em qualquer religiosidade.
né? Um dia estão ouvindo o pastor, no outro dia estão ouvindo o padre, no terceiro estão ouvindo o pai de santo, e no quarto dia estão indo na benzedeira. Qualquer religiosidade é bem-vinda para essas pessoas. Josias enfrentou esse desafio. Josias buscou o Senhor, pediu para ouvir o Senhor, buscou o Senhor, e durante muito tempo, durante 10 anos do seu reinado, ele à frente, representando a nação que Deus havia separado, ele caminhou em silêncio. O Senhor não falou com ele pelos primeiros 10 anos, mas mesmo assim ele não se desviou. Josias não encontrou o Senhor prontamente, mas Josias persistiu na busca. A grande lição que nós temos do rei Josias é justamente essa, de que mesmo sem ouvir o Senhor e mesmo estando em um ambiente em que tudo caminhava para que ele não fosse naquela direção, mesmo assim Josias fala não é esse o caminho. E quando então, já com 18 anos de reinado, quando tinha 26 anos de idade, lhe é apresentada pela primeira vez o texto da lei, o livro da lei, quando lhe é apresentado pela primeira vez o livro da lei, ele abraça aquilo, corre para o seu secretário e pede: leia, me explique, porque provavelmente até, como a maioria das pessoas na época, ele era analfabeto. E então seu secretário, Safã, começa a ler e começa a explicar, e o sacerdote Ilquias estava junto, e então os dois ali conversam e fazem uma devocional, fazem um estudo bíblico, caminham uma milha a mais com o rei, e aí os olhos dele se abrem, e ele começa então a aprender. E aí eu separei então o texto para que nós conheçamos, a partir de 2 Crônicas, e eu fiz aqui um ajuste. Eu retirei alguns detalhes, você pode olhar depois, mas eu retirei alguns detalhes da vida do rei Josias. Então, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1 e seguintes, começa justamente dizendo assim, que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 31 anos. 31 anos ele reinou em Jerusalém, onde está o monte do Senhor, onde estava o templo santo do Senhor. E ele fez o que o Senhor aprovava, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, rei antes dele, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda bastante jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Todas essas representações eram comuns dos deuses babilônicos. E esses postes sagrados eram como totens, em que as pessoas na rua precisavam parar e prestar reverência a esses ídolos. E aí, então, Josias começa uma limpeza. Versículos 8 e seguinte diz assim, que no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus. Também deram prata aos carpinteiros e aos construtores para construírem pedras lavradas e madeira para as juntas e as vigas dos edifícios. E os reis de Judá haviam deixado em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. E olha que legal, e aí ainda tem o versículo que diz que o rei confiou nessas pessoas e disse-lhes que nem era necessário prestarem conta. Ou seja, o rei entrega a eles uma oferta e até por um princípio ético disse, aqui está entregue. Façam o que acharem melhor, voltem o seu coração ao Senhor e não precisam me dizer o que fizeram. Claro que você tem, se você é membro da IBBR, você tem todo o direito e tem como ter acesso a todas as contas da igreja. Você tem como saber onde está sendo gasto cada centavo. Mas o rei Josias aqui disse, aqui está a oferta. Usem-na com sabedoria, naquilo que o Senhor determinou, e não precisam prestar contas. Josias deu um voto de confiança a eles.
texto continua dizendo que Uquias, então, ao levar essa oferta do templo, encontra lá, recebe o livro da lei, vem e diz: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e disse: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós será grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está neste livro. O que significa isso? Significa que ele, ao examinar, no seu papel de rei, ao examinar a sua nação, ao examinar o ambiente em que estava, ao examinar a nação que ele regia, ele encontrou-a em falta. E no ímpeto de autoridade que lhe era cabida como rei, ele então evoca para si a obrigação de santidade. É lógico que ele não fere as funções do sumo sacerdote Uquias, ele não desfaz do sumo sacerdote Uquias, mas ele chama a responsabilidade para si. Falando que o povo foi encontrado em falta, a nação foi encontrada em falta, a nação que tinha surgido diretamente do coração de Deus, que Deus havia separado ainda lá o pai Abraão para constituí-la, essa mesma nação havia se desviado, e aí ele então evoca sobre si a responsabilidade. Por isso você que é pai de família, mãe, chefe da casa, evoque também essa responsabilidade sobre seus filhos. Essa é a lição que nós aprendemos do rei Josias. Se o seu filho está num caminho desviado, evoque para si a responsabilidade de trazê-lo também. Evoque para si a responsabilidade de dobrar o joelho pelo seu filho. Evoque para si a responsabilidade de botar o seu filho no caminho, com muito amor, com muita delicadeza, com muito cuidado. Mas essa responsabilidade é sua. Puxe para si essa responsabilidade. Traga para si essa grande honra de resgatar o filho perdido. É isso que Josias faz, olhar para a nação e encontrá-la em falta. E ele fala, não é essa a nação que o Senhor planejou no seu coração. Eu vou resgatar a minha amada nação, eu vou resgatar e eu como rei assumo essa responsabilidade. E é isso que ele faz. Porque o texto continua dizendo que Josias então declarou: digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. E aqui tem uma profecia direta do coração de Deus. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. A declaração do Senhor aqui é simples, de que a sua mão estava pronta para exercer o juízo sobre a nação. Deus iria exercer o seu juízo e cobrar da nação o preço do seu desvio. A nação havia traído o coração de Deus, a nação havia se desviado do caminho do Senhor, a nação havia deixado de confiar no Senhor, e o Senhor ia pesar sua mão. Mas então, o rei, na sua autoridade, rasga suas vestes, coloca a cara no pó, veste-se de vergonha, se humilha diante de quem era digno de receber isso. Ele se prostra diante do Senhor, ele se coloca em humilhação diante do Senhor e pede perdão. E é nesse instante em que Deus volta o seu coração, efetivamente e realmente perdoa a nação. Continua o texto dizendo, então, portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Eles, então, levaram a resposta ao rei Josias. O que o texto diz é que Deus estava pronto para agir, e que o tempo de agir havia chegado ainda no reino de Josias. Mas Josias rasga o coração. Josias se humilha. Cada um daqueles desafios
que era de estar em um ambiente desfavorável, Josias transforma. Tira da presença do Senhor tudo aquilo que não era devido de estar ali. E transforma aquele ambiente desfavorável em um ambiente de paz, em um ambiente em que o nome do Senhor era exaltado. Em um lugar em que os costumes não condiziam ao Senhor, o texto diz que Josias restabelece quem é o Senhor ali. E aí ele manda celebrar a primeira Páscoa que havia sido esquecida no exílio, e é no reino de Josias que a primeira Páscoa, estamos chegando na época de Páscoa, e é no reino de Josias que a primeira Páscoa pós-exílio babilônico é celebrada, ou voltam a celebrar, né, depois do exílio babilônico, é quando voltam a celebrar a Páscoa, é no reinado de Josias. Então Josias pega os costumes que não condiziam com o Senhor e transforma, apaga esses costumes, restabelecendo costumes que foram costumes estabelecidos pelo próprio Senhor. Quando nós olhamos Êxodo, nós vemos que é o próprio Senhor que estabelece a Páscoa. Em uma sociedade em que qualquer espiritualidade é bem-vinda, Josias fala: não, a minha nação terá o coração voltado aos desígnios do Senhor. Em uma sociedade em que qualquer coisa se é com boa intenção é bem-vinda, Josias fala: não. O que é bem-vindo e é aceito nessa nação é o que a Bíblia diz que deve ser bem-vindo e aceito. Em um tempo em que Josias busca a voz do Senhor e não a ouve, quando ouve, Josias, como já estava com seu coração inclinado, Josias reconhece que aquelas palavras, por mais belas que fossem, eram palavras que vinham diretamente do Senhor. Não eram palavras bonitas vindas de um assessor que estava ali para consolar o coração do rei. Não eram palavras bonitas que estavam vindo de alguém que tinha alguma eloquência. Eram palavras que eram agradáveis, sim, né? Porque o Senhor estava restaurando a nação, mas eram palavras que vinham diretamente do coração de Deus. E quando Josias não estava encontrando o Senhor prontamente, Josias buscou com mais afinco. E quando ouve o Senhor, ele prontamente serve ao Senhor. Ele prontamente obedece à voz do Senhor, porque Josias persistiu na busca. Mas aí talvez você esteja dizendo: mas Josias era um rei, tinha todo o sistema a seu favor? Não tinha, nós já vimos. Mas era mais fácil para ele? Difícil é para mim que sou? Tá bom, tá bom. Então, lembrando de Josias e na mesma direção da caminhada de Josias, eu queria te convidar agora para você pensar sobre a sua vida. Quais desafios você enfrenta? Quais desafios você tem encarado? Quais circunstâncias não lhe são favoráveis? Quais circunstâncias você tem enfrentado e que tem conseguido te afastar do Senhor? Eu apontei algumas da vida de Josias, mas você sabe exatamente quais são aquelas que tocam exatamente onde te dói. Você sabe cada uma das dores que você sente, você conhece cada um dos desafios que enfrenta, você conhece cada uma das dificuldades que tem em agradar o Senhor com a sua vida. Você sabe muito bem delas. Talvez você não saiba como perseverar e você não saiba como vencê-las, mas o que te derruba você sabe. Coloque isso diante do Senhor, abra o seu coração. Veja, o rei, para rasgar as suas vestes e se humilhar, é que ele está deixando de lado tudo o que ele tinha. Tudo que o rei tinha, toda a sua posição, toda a sua dignidade, toda a sua impostação, toda a sua colocação como rei é permeada, é deixado de lado para que ele se humilhasse e literalmente abrisse o coração, rasgasse o coração. O rasgar as vestes é uma simbologia de rasgar o coração, é colocar diante do Senhor cada uma das nossas dificuldades, cada uma das nossas transgressões, cada um dos nossos pecados mais escondidos, cada um dos desafios mais escondidos, porque às vezes nem tudo é pecado, às vezes é simplesmente um desafio, às vezes algum desafio que você está encarando ou postergando encarar,
são colocados honestamente diante do Senhor. Josias faz isso e alcança o favor do Senhor. Mas ele não é único. Nós temos também o Salmo 22, que também nos lembra, esse sim um salmo davídico. O Salmo 22, ele vai demonstrar aí para um homem comum o que fazer e como caminhar. O Salmo 22 tem um texto precioso que você pode ler com calma, e ele vai começar falando sobre toda uma turvação, sobre toda uma perseguição, sobre uma série de desafios que estão surgindo, sobre uma série de perseguições que ele está enfrentando, e o salmista aqui vem rasgando o seu coração, achando que está perdido, que ele não tem solução e não tem como vencer. Ele não encontra mais forças nele mesmo. E ele chega a sentir o abandonar de Deus. O Salmo 22 diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? E talvez você já conheça essas palavras, porque essas são palavras que Jesus repetiu na cruz. Ele é também um salmo messiânico. Jesus ali sente o abandono total do Senhor e repete essas palavras: Deus meu, por que me abandonaste? E aí o Salmo 22 continua dizendo: porque alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Por que você me deixa aqui clamando pelo Senhor ao invés de me ajudar? Se o Senhor é Deus e conhece meu coração, antes mesmo de eu pedir, o Senhor já devia atender. O salmista aqui está desesperado, não consegue enxergar Deus. Versículo 2 diz: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. Eu te busco à noite e não tenho sossego. É o dia inteiro buscando o favor do Senhor e não alcança. Mas o versículo 3 vem para aliviar a nossa dor. Mas tu és santo. O Senhor é o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu livrastes. Ou seja, os nossos pais confiaram no Senhor e o Senhor atendeu o pedido deles. Está esquecendo do meu pedido. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Aí ele está dizendo: ei Deus, acorda. Parece que Deus está dormindo. Olha a minha causa. Deus, acorda. Eis-me aqui. Meu pai me pedia, o Senhor atendia. Meus antepassados pediam, o Senhor atendia. Eu estou aqui, te peço de manhã, e o Senhor não me ouve. Não durmo a noite te buscando, e o Senhor não me ouve. O Senhor não é o mesmo Deus dos meus pais? Estou aqui, estou pedindo. Mas aí vem o verso 6, que diz: mas eu sou um verme, e não um homem. O pobre dos homens e desprezado do povo, o menor dos homens e desprezado por todos. Todos os que me veem zombam de mim, estendem seus lábios e meneiam a minha cabeça. Ou seja, eles olham para mim e zombam de mim, maldizem de mim, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Como se fosse uma ironia. É como o ladrão da cruz ao lado de Jesus dizendo: ei, você não é o filho de Deus? Desce daí. Manda que Deus te tire. Você não é o filho de Deus? Você não é o bonzão? Desce daí. Ou como você lá no seu trabalho, ou em qualquer outro ambiente. Fala: ué, mas você não é crente? Você não vai na igreja toda semana? Por que você está passando desafio? Você não confia no Senhor? Por que você está passando por essa prova? Adianta? O que está adiantando você ir na igreja? De que está adiantando você ser fiel às Escrituras? É isso que o salmista estava encarando. É por isso que ele estava passando. Mas o versículo 9 não nos deixa sozinho. Tu é o Deus que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda no seio da minha mãe. Sobre ti foi lançado sobre ti fui lançado desde a mãe. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te afaste de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Está falando, desde pequeno o Senhor cuidou de mim. Agora o Senhor não vai fazer diferente. Eu estou me achegando diante de Deus, colocado aqui, me derramando diante do Senhor.
E aí ele vai usar aqui uma ilustração muito interessante, porque ele fala no versículo 12, muitos touros me cercam, né? Muitos valentes, muitos fortes, muitos desafios que são invencíveis me cercam. Fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, e como um leão que despedaça e que ruge, como água me derramei. Todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera e derreteu-se diante de mim. A sua dignidade, a sua valentia, a sua força se desfizeram, e o salmista se desfez diante das adversidades. Mas mesmo assim ele continuou confiando no Senhor. A minha força se secou como um caco, verso 15. E a minha língua se pega no meu paladar. Me puseste no pó da morte. Estou pronto para morrer. Estou vendo a morte, ela é iminente sobre a minha vida. Me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Perfeito o que aconteceu com Cristo, né? Poderia contar todos os meus ossos, de tão magro que estava. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. A predileção exata do que aconteceria depois com Jesus. Mas tu, Senhor, não te afaste de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Está vendo? O salmista, e depois aqui, de um modo messiânico, Jesus também, buscando o Senhor, se desfazem de toda a honra, de toda a dignidade, se desfazem de toda a valentia, se derramam diante do Senhor. E aí, então, vem o verso 22. E aí a história muda. Assim como mudou em Josias, muda aqui na vida do salmista. Assim como Cristo se humilhou, depois ele é exaltado. Assim também pode ser sobre a sua vida. O verso 22 e seguintes, então, vai dizer assim: Então, declarei o teu nome aos meus irmãos. Louvarei o Senhor no meio da congregação, ou no meio da assembleia. Glorifiquem, tremam diante do Senhor, pois ele não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Cada uma dessas aflições pela qual você tem passado, cada um dos sofrimentos pelo qual você tem passado, serão exaltados no dia em que o Senhor derramar sobre a sua vida a vitória. O Salmo continua dizendo que não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Deus não escondeu o rosto dos nossos pedidos, mas Ele sabe, pelo nosso coração, qual é o tempo certo de atender. O Salmo continua dizendo que os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Em um período de dificuldades financeiras, em um período de construção da igreja, em um período de mudança do padrão econômico, em um período de mudança do que é trabalho e de como exercemos o nosso trabalho, de trabalhar em casa, de ter que trabalhar muitas vezes em sistemas distintos daquele que exercíamos 2 anos atrás. Em um mundo em que quase tudo está mudando, naturalmente, muitos perderam seus empregos, muitos tiveram suas fontes de renda significativamente diminuídas. O Senhor não esqueceu deles. Que vocês tenham vida longa, continua o salmista. Todos os confins da terra lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Tudo isso que tem acontecido tem permanecido dentro da mão do Senhor. Nada disso escapa do poder de Deus. Basta que nós busquemos o Senhor e abramos o nosso coração, que nós estejamos com o nosso coração voltado ao Senhor, e Ele vai ouvir o nosso pedido. E o Salmo ainda termina com um dos trechos que é mais lindo, que diz assim: a posteridade o servirá. Sabe qual é a posteridade? Tempo posterior, é o tempo de hoje.
Quando esse salmo foi escrito, eles estavam pensando no tempo de hoje. A posteridade o servirá. Estamos nós aqui, gentios, pessoas que naturalmente não pertenceriam ao reino do Senhor, mas que, por amor de Cristo, somos colocados como filhos de Deus, somos filhos adotados pelo Senhor e redimidos em Cristo. A posteridade, o tempo de hoje, servirá ao Senhor. Nós somos a nação que hoje tem servido ao Senhor. E ele ainda diz assim, exatamente do nosso tempo: gerações futuras ouvirão falar do Senhor. As gerações futuras dos salmistas é o hoje. E um povo que ainda não nasceu, um povo que não nasceu naquela época, somos nós. E para um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. O salmista Davi, ao escrever o Salmo 22, passou justamente por esses desafios, para que hoje nós, como ele diz, geração futura, povo que ainda não havia nascido naquele tempo, nós pudéssemos reverenciar e confiar no mesmo Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Davi e de Josias. O mesmo Deus que se fez, alguns séculos depois, se fez menino na figura de Jesus e depois volta em glória aos céus, hoje reina soberanamente sobre os céus e institui uma nova nação, chamada Igreja. Esse mesmo Deus que ensinou os salmistas e os reis, nos ensina hoje a passar pela adversidade. Por isso eu queria colocar a sua vida em oração nesse momento. E que no momento dessa oração você possa literalmente fazer como o salmista e como o rei Josias fizeram. Rasgar o seu coração diante do Senhor, colocar diante dele cada uma das suas aflições, mas ter a plena confiança de que em cada lugar em que a pobreza se abate, seja ela pobreza de espírito, pobreza de vontade, pobreza de oportunidade, seja qual for a pobreza que você enfrenta, que você possa colocar diante do Senhor, porque Ele voltará o seu rosto para o seu pedido. Vamos orar? Senhor, eu abençoo a casa de cada um, te agradeço porque houve homens como Josias, como Davi, que colocaram diante do Senhor cada um dos seus problemas. Te agradeço porque Cristo, lá na cruz, sentindo o abandono e retomando a fala de Davi no Salmo 22, sentindo total seu abandono, e ainda assim, ele resistiu e cumpriu sua missão, para que hoje, geração futura, nação que ainda não havia nascido, nós pudéssemos evocar o seu nome e o Senhor voltar o seu ouvido para nós. Te agradecemos porque o Senhor tem sido permanentemente presente sobre as nossas vidas. E assim como o Senhor fez com o rei Josias, assim como o Senhor fez com o salmista Davi, que o Senhor possa fazer conosco também. Que nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração transformados, para nos achegarmos ainda mais diante do Senhor e, de modo mais honesto, apresentarmos as nossas dificuldades, apresentarmos cada uma das nossas pobrezas, apresentarmos diante do Senhor cada uma das nossas iniquidades e sermos retomados, sejamos abençoados, sejamos cuidados pelo Senhor. Eu abençoo a casa de cada um, eu abençoo o trabalho, a mesa de cada um. Faz com que não falte sobre a mesa de cada um, como vimos aqui que o pobre terá o que comer, que esse versículo seja verdade na vida de cada pessoa que nos assiste hoje, seja nesse momento de quarta, seja em qualquer outro dia que nos assiste pela internet. Que o Senhor possa estar abençoando a casa deles, abençoando a mesa de cada um, abençoando as mãos de cada um, o trabalho de cada um. Coloco diante do Senhor o patrão e os empregados, os funcionários de cada um, aqueles que estão acima de nós, aqueles que estão abaixo de nós, que nós possamos estar em um ambiente, em uma nação, cujo coração esteja voltado para o Senhor. Faz com que nós possamos não apenas
confiar no Senhor, mas com que nós possamos te ouvir ainda mais. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós encerramos o culto de hoje, mas não encerramos a oração que temos por você. Você pode colocar o seu pedido de oração aqui no chat, pode colocar como comentário, pode enviar os seus pedidos de oração por e-mail. Nós estamos com uma série de restrições físicas, mas não estamos parados em oração. A igreja não para, o templo talvez não possa te receber, mas a igreja ainda pode permanecer na sua vida e dentro da sua casa. Manda essa mensagem para alguém, convida alguém para curtir aqui o canal da igreja, convida alguém para conhecer a mensagem do Senhor, faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas e tenha sempre a certeza de que nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Deus abençoe. Tchau, tchau.